E aí, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso Nosso Lar Segundo o Hermetismo. Eu sou o Juliano Posati, sou fundador do Círculo Escola Filosófica e esse é um programa de estudos aberto da nossa escola que junta duas chamas, dois conhecimentos, duas escolas de sabedoria muito importantes com o objetivo de trazer mais clareza, mais compreensão do universo, da vida para você que acompanha o nosso estudo, para que, claro, você possa viver melhor, tomar melhores decisões, sair da angústia, do embate e das confusões que tantas vezes a gente se mete na nossa vida e não sabe nem, né? Parece um pato atropelado que não sabe nem de onde veio o caminhão que o atropelou. Então, se você está aí buscando uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, mais feliz, mais integrada, com mais autoconhecimento, seja bem-vindo a esse curso. Muito bom receber você aqui. Saiba que já teve uma aula antes, então dá uma olhada ali em tudo que já passou, dá uma olhada ali no que já aconteceu, naquilo que a gente comentou na primeira aula, para que você pegue aí o barco e caminhe com a gente ao longo desse curso. Nós combinamos na última aula que hoje nós vamos seguir para o capítulo das zonas inferiores no relato de André Luiz, um médico conterrâneo nosso praticamente, mas que viveu um século atrás e que desencarna, morre, sai da vida física, né? Sai da vida orgânica e começa a dizer o que aconteceu com ele, como é que foi chegar no mundo espiritual. Hoje então nós vamos refletir sobre o primeiro capítulo, nas zonas inferiores. Bom, o que está acontecendo nesse primeiro capítulo e qual chave hermética vai ser importante para que a gente entenda a narrativa e a descrição dos sentimentos que o André está expressando aqui? Primeiro, o André se vê numa dimensão diferente da qual ele está. E aí ele começa a perceber e começa a detalhar vários elementos, vários sentimentos e várias percepções que ele tem do mundo ao seu redor. Mas antes que a gente pegue alguns trechos para detalhar, é importante que você tenha uma primeira chave de compreensão para isso. E essa primeira chave, também conhecida como a chave mestra do próprio hermetismo, é o conceito de mentalismo. Mentalismo. O hermetismo vai compreender, através de um axioma hermético, que são algumas pérolas, algumas frases muito incisivas, com conceitos muito incisivos, que transmitem os valores e compreensões sobre as leis da natureza, sobre as leis do universo, as leis que regem o cosmos em todas as suas dimensões. Talvez o Caibalion, o próprio hermetismo, não seja uma novidade para você, porque graças à professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, nós tivemos aí muitas aulas e uma repercussão muito positiva sobre essa filosofia, principalmente aqui no Brasil. Então eu entendo que talvez o assunto não seja de toda novidade para você, mas eu vou te pedir licença, caso você já tenha esse conhecimento, ou caso você já tenha trilhado, para retomar alguns conceitos, para que eles fiquem frescos na interpretação que nós vamos fazer de Nosso Lar. Aliás, essa é a proposta do curso, né, querido? Nosso Lar Segundo o Hermetismo. Se eu não faço isso, vai dar uma treta. Bom, veja só. Mentalismo. O mentalismo ele é baseado num axioma que diz assim: o todo é mente, o universo é mental. O todo é a forma como os hermetistas, e talvez alguns ocultistas também, se referem a Deus. Mas eles preferem utilizar a terminologia do todo para romper ou se distanciar da tradição religiosa. Porque quando a gente fala Deus, eu já tive essa fase, né? Puta, não aguentava falar de Deus, as coisas de Deus, não, porque Deus está vendo o que você fez. A religião institucional, que no fundo nem mereceria esse nome religião, esse nome ele é sagrado demais, né? Mas quando a religião se torna uma instituição humana, ela carrega consigo todos os preconceitos, todas as crenças, todas as chucrices do ser humano, né? E aí, não raras as vezes, dá muita treta.
Então, os hermetistas, eles meio que se distanciam desse conceito Deus um homem velho, barbudo, né, de barriguinha, sentado num trono, com o globo na mão. Cara, umas imagens assim que representam signos antigos, que às vezes a gente tem dificuldade de acessar, não é? Claro, cada elemento desse é muito rico se a gente for estudar. A barba longa no homem representa a maturidade desse princípio, a sabedoria, não é? Segurar o globo com a mão direita, quer dizer, aquela obra. Então tem vários símbolos ali com os quais a gente perdeu o contato. E, na verdade, com o passar do tempo, a religião acabou distorcendo muito essa imagem de Deus e coisa e tal. Então, os hermetistas preferem adotar a ideia de todo, o todo, né? O todo. Como esse princípio originário, como esse espírito que impulsiona, que é a causa primária de todas as coisas, como diz ali Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, o todo, ele abarca todas as coisas, não é? Nele somos, nos movemos e existimos, como dizia Paulo Apóstolo. É o todo. O todo não é divisível, ele é pleno em si mesmo, ele é ali completo, não tem nada fora do todo. Tudo está dentro do todo, tudo foi feito pelo todo. Se você acompanha as minhas aulas, você deve se lembrar que eu tenho um mantra que eu criei baseado nesse axioma que é: eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Isso é baseado em 2 axiomas herméticos. O todo é mente, o universo é mental, e o todo está em tudo, e tudo está no todo. São 2 axiomas importantes. Para a gente começar a entender essa ideia do universo mental, a gente precisa entender como é que o todo cria, não é? Que é um desafio hermético. Claro que eu estou te dando conceitos aqui ou refrescando a sua mente para que a gente entre no estudo de hoje com essa chave na mão. Mas se você quiser estudar profundamente o hermetismo, aí eu recomendo que você fique ligado no curso de iniciação à exoconsciência, onde nós temos um módulo inteirinho com aulas totalmente dedicadas para cada um dos princípios, para cada um dos axiomas e que são realmente transformadoras. Veja, quando eu falo que o todo cria, existe aí uma comparação, não é? Os filósofos herméticos, eles começam a tentar entender como é que o todo cria. E por isso eles vão usar um outro princípio, que nós vamos falar mais à frente, que é o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. São correspondências que são muito diferentes em grau, mas muito parecidas em natureza. Quando a gente entende uma criação humana, por exemplo, a gente tem que tentar olhar para Deus olhando para a gente. Esse é o básico. Deus é invisível. O todo é invisível. Eu não consigo ver o todo, não é? Não entro numa sala e falo assim, cadê o todo? Ah, tá sentado ali naquela cadeira, vai ali conversar com ele. Eu não vou conseguir fazer isso, né? O apóstolo João dizia na sua carta, como é que você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê se você odeia a pessoa que está do seu lado a quem você pode ver, né? João começa a dar essa noção hermética também, no sentido de, olha, as coisas estão todas relacionadas. Se a gente não se relaciona com as coisas, se a gente não se relaciona com as pessoas, muito dificilmente a gente vai conseguir se relacionar com Deus. A mesma máxima ou a mesma ideia permeia o princípio de correspondência. Quer dizer, se eu não sou capaz de contemplar uma árvore, como é que ela funciona, por que ela é do jeito que é, eu não vou conseguir contemplar o todo, muito menos. Claro, o todo nem cabe dentro da nossa cabeça, né? Uma mente infinita não cabe dentro de uma mente finita, mas é um exercício de correspondência, um exercício de contemplação. Logo, os hermetistas começaram a observar, através desse exercício de correspondência, observar como é que o ser humano cria. Então, como é que o ser humano cria uma coisa? Tá, eu vou criar uma cadeira. Então eu vou reunir materiais, vou reunir madeira, vou pegar tábua, vou pegar prego, vou pegar martelo e eu vou fazer a cadeira. Mas o todo não cria dessa forma. Por quê? Se o todo precisasse de materiais que estão fora dele, ele já não seria o todo, percebe? Porque o todo é o todo mesmo, é o todo, tudo, né? Tudo que há está dentro do todo. Então ele é o todo, ele abarca tudo que existe.
Então como é que ele pode criar alguma coisa que já não estivesse nele? Então ele já não seria o todo. O todo é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Já ouviu isso, né? Já foi lá na missinha, lembra da missinha? Pegou uma missinha, ai, que Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. O que isso quer dizer? Que está fora do espaço e do tempo. Está para além, né? O espaço e o tempo estão dentro dele, mas ele não está dentro do espaço e do tempo, ele está para além disso. Ele não está sujeito à passagem do dia, à passagem do tempo. O todo não fica velho. O todo não evolui. Se o todo evoluísse, ele já não seria o todo, ele seria quase todo, porque um dia ele vai ser todo, ele vai evoluir. Você percebe? Não tem como. Então o todo, ele não cria como a gente cria uma cadeira, como a gente monta alguma coisa, porque isso exigiria coisas externas. Qual o segundo jeito que o ser humano cria alguma coisa? Quando ele procria, né? Quando ele procria. Então na procriação, o que acontece? Uma parte do material do homem é externado e colocado dentro da mulher, e ali o ventre da mulher vai gerar a criança e vai externar essa criança para fora desse ventre. Então vai colocar para fora de si. Mas, de novo, o todo não pode criar alguma coisa fora de si. Porque se ele criar uma coisa fora de si, ele já não vai ser o todo, ele vai ser só uma parte, porque vai ter outra parte, né? O criador e a coisa criada vão ser duas coisas. Putz, grilo, então como é que Deus criou a coisa toda, né? Como é que ele botou a mão na massa? Ele cria mentalmente. É a terceira forma como o ser humano cria. Por exemplo, quando a J.K. Rowling criou o Harry Potter, onde é que o Harry Potter existia? Na mente dela. Dentro da mente dela. Já existia uma personalidade, já existia um garoto, já existia o óculos, já existia o tipo de cabelo. Depois o Daniel foi lá e representou aquilo no cinema, etc e tal, mas aquele personagem existiu primeiro na mente dela. Depois ela escreve o livro, depois vai pro cinema, tudo certo, mas primeiro ele existiu dentro da mente dela. Quando ele existiu dentro da mente dela, naquele momento nada foi externado do corpo dela e ela também não precisou de outros materiais ou coisa e tal. Tudo aconteceu aqui, na mente dela. Você pega esse exemplo e escala ao infinito, né, se é que a gente consegue fazer isso, e você vai entender que nós estamos todos dentro da mente de Deus. Dentro da mente do todo. Porque o todo é tudo. O todo é tudo. Mas a soma de tudo não é o todo está para além desse tudo. Tá? Está para além desse tudo. Então quando o princípio hermético diz o todo é mente, o universo é mental, ele está querendo dizer que a substância, a essência, a real ou a verdadeira realidade é mental. É mental. E hoje em dia, nos nossos dias, nós já temos muitas pesquisas, por exemplo, na área da medicina psicossomática. O que é psicossomática? Psico vem de psique, mente, somático vem de soma, corpo. Então, psicossomático é algo que começa na minha mente e se manifesta no meu corpo. Mas onde começou a doença? Na mente. Uma mente doente vai ter um corpo doente. Uma mente sã vai ter um corpo são. Então, muitas vezes a pessoa fica atrás lá, remédio, tentando consertar o efeito, quando a causa está aqui. A própria psicossomática e todas as escolas de mistério, escolas de ocultismo, o próprio espiritismo, o espiritualismo, eles entendem o papel da mente. E hoje a gente vê, inclusive, coisas de a lei da atração, você vai lá, você mentaliza e aquilo vai acontecer. Quer dizer, tudo isso tem um fundo, tem um nível mais profundo que é o mentalismo, o primeiro princípio hermético. O todo é mente, o universo é mental. O universo, ele existe dentro da mente do todo. Ele é real e ao mesmo tempo não é, né? Ele é real e ao mesmo tempo não é. Porque ele é real para nós que estamos aqui experimentando, ó, essa cadeira aqui. Ela é real, mas ao mesmo tempo tudo isso está dentro da mente do todo. Tudo isso é energia dentro da mente do todo. Outro postulado da ciência moderna. Não é? Nós achávamos que o átomo era uma partículazinha ínfima, mais rígida ali, durinha. Né? Então aqui meu átomo está batendo nesse átomo aqui, e aí está havendo um impacto. Né? Ó, tá aqui.
Mas não, depois de Einstein, depois da teoria da relatividade e com o avanço da ciência, a gente começou a entender que mesmo aquele núcleo atômico, que a gente achava que era, né, rígido, na verdade é um condensado de energia ali, um pacotinho de energia que está ali junta, né? E uma bomba nuclear, por exemplo, é quando você consegue quebrar esse núcleo atômico e liberar essa energia de uma forma violenta. Então existe ali um princípio aglutinando, colando, condensando realmente essa energia para que isso aconteça. Então, no fundo, eu sou energia, essa cadeira é energia, esse e-book é energia, esse copo é energia, tudo é energia. Mas tudo está, de alguma forma, aglutinado e regido por leis maiores. Então, a mente do todo, a mente de Deus, estabelece leis que operam como se fosse o sistema operacional do universo. E à medida em que nós avançarmos nos nossos estudos, nós vamos entender cada vez mais esse sistema operacional e entender as experiências do André Luiz de uma outra perspectiva, muito mais ampla, muito mais profunda e muito mais útil para você. Se o todo é mente e o universo é mental, a mente regula, administra, ela provoca a nossa vida. O que é real na nossa mente é real para a gente, mesmo que pareça uma ilusão, não é? Mesmo que pareça uma ilusão. Uma pessoa que está alucinando, por exemplo, foi lá, pegou lá um baratinho, não sei mais o quê, nossa, ela começa a alucinar. Ela vai sentir as coisas de maneira real, né? Vai aparecer uma cobra no chão, uma aranha, não sei mais o quê, para ela é real. Para outra pessoa que está do lado, que não está participando daquele esquema mental, que não está participando daquela configuração mental, daquela expressão mental, vai falar, você está louco. Você está louco, isso não existe, isso não é real. Mas para aquela pessoa que está vendo é real. É real e está afetando, está perturbando ela. Isso vai acontecer muito com as nossas experiências espirituais, não é? Às vezes duas pessoas iguais estão na mesma sala, participando do mesmo exercício de meditação, do mesmo exercício de sintonia. Uma delas contempla todas as possibilidades, vê o fluxo de energia do plano espiritual, coisa linda. A outra fala, nossa, não vi nada, não senti nada, não sei por que você está aí toda emocionada, chorando. Por quê? Porque a mente, a realidade existe na mente de cada pessoa. Então, se as nossas mentes não se harmonizam com uma mente maior, nós não somos capazes de compartilhar uma mesma experiência. Nós ficamos cada um vivendo realidades completamente diferentes dentro do mesmo lugar. Outro dia eu dei um exemplo muito simples. Imagine duas pessoas no topo de um edifício, por exemplo. Uma delas maravilhada, vendo a cidade toda, a paisagem, o horizonte, feliz da vida, se inspirando, vendo o sol, vendo as árvores, vendo o movimento da vida ali. A vida mental dela é rica em significados e significantes. Então ela olha para aquilo e ela vê, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa linda, não é? A outra pensa em se jogar do prédio, porque a vida está horrível, ela está triste, ela não consegue lidar com aquilo. As duas pessoas no mesmo lugar, duas pessoas ali, ó. Por fora você fala iguais, por dentro completamente diferentes. Então o que é real? A paisagem é real? O topo do prédio é real? Né? Aquilo que se pode ver é real? Ou o que é real é o que está dentro da mente de cada uma dessas pessoas? Percebe? Por aí a gente começa a perceber que a natureza do universo é mental. Nós percebemos as coisas a partir da nossa mente. E aí entra um princípio muito mais interessante, que é quando nós começamos a criar a consciência de que a nossa mente está mergulhada na mente do todo. A nossa mente participa da mente do todo. O todo, através das suas leis, através dos seus princípios que regulam o sistema operacional do universo, estabelece ali um padrão, e nós, com a nossa mente, também podemos começar a organizar a realidade que nos cerca. A realidade que nos cerca a partir da nossa mente. E isso, gente, não tem nada a ver, ou pelo menos não tem apenas a ver
com essa pataguada de eu crio minha realidade, eu estou criando prosperidade, co-criando prosperidade. Na verdade, a pessoa que está muito, muito, muito preocupada em co-criar coisas materiais não entendeu nada sobre o princípio hermético. Nada sobre o mentalismo. Porque não entendeu ainda que a real natureza é mental. É óbvio que nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de recursos, nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos se vestir. E tudo isso passa por uma troca de energia, não é? Que está materializada na forma de dinheiro. Óbvio. Mas, cara, se você não consegue pensar em outra coisa além de grana, além de recurso, além das coisas, tem alguma coisa errada com a tua percepção. Tem alguma coisa errada. Porque co-criar a prosperidade é só o primeiro passo. É o passo mais ridículo, inclusive. É o passo menor de tudo aquilo que nós podemos fazer quando nós entendermos a capacidade da nossa mente. Você preferiria co-criar R$1 milhão agora na sua conta, ou você preferiria co-criar a cura do câncer que pode acabar com a sua vida em 3 dias? Percebe? Ou você preferiria co-criar a cura do seu sofrimento? Ou você preferiria co-criar uma porta de saída para o estado de depressão em que você está? Você quer co-criar R$1 milhão? Júnior, eu prefiro ser triste, mas pelo menos eu vou ser triste em Paris com R$1 milhão. Paris vai ser um pé para você. Paris vai estar nublada. Paris vai estar cinza. Vai estar sem graça. Porque o externo, cara, não é aquilo que entra no ser humano que transforma, é aquilo que sai de dentro dele. Já disse o mestre, né? Então perceba, a mente, ela rege a realidade na medida da nossa consciência. Como eu disse, é só uma introdução desse conceito para que você tenha a chave para entrar comigo nesse capítulo onde André Luiz chega na dimensão espiritual. Vem comigo para o texto, ó. Ele já abre o capítulo assim, ó. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se há muito tempo. Estava convicto de não mais pertencer ao número de encarnados do mundo. No entanto, os meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Veja que coisa curiosa. Eu guardo a impressão de que eu já não estou mais no mundo dos vivos ali, né? Na realidade física aqui. Eu guardava esta impressão. Essa impressão está onde? Na mente dele. Na mente dele. Esta impressão está na mente dele. Então eu guardava a impressão de que eu já não estava mais na realidade física, no mundo das pessoas que estão encarnadas em corpos físicos. Então eu guardo essa noção. Alguma coisa aconteceu. Eu acho que eu bati as botas. Né? Eu tô achando que eu bati as botas. Então guardava a impressão de que já não participava mais do círculo dos encarnados. Só que perdeu completamente a noção de tempo e de espaço. Tempo e espaço. A quadridimensão onde nós nos sentimos viver quando nós estamos num corpo físico, né? Essa dimensão que é espaço, altura, largura, profundidade e tempo, que segundo o nosso queridinho Einstein é a mesma coisa. Tá junto, ao mesmo tempo, misturado, né? Essa quadrimensão perdeu completamente. Por que perdeu completamente a noção de espaço e de tempo? Porque ele estava numa outra dimensão de espaço e de tempo. Numa outra dimensão de espaço e de tempo. Contudo, veja só, ele vai dizer assim, ó, eu estava convicto de que eu não estava mais vivo, mas ao mesmo tempo os meus pulmões estavam ali sofrendo para conseguir respirar. Cara, bizarro isso, né? O cara não morreu. Juliano, não, peraí, Posati,
Posati, tá esquisito esse negócio. O cara não morreu? O pulmão dele não ficou lá no corpo? Que tá no caixão? Que foi enterrado? Como é que ele tá tendo dificuldade de respirar com os pulmões dele se ele já não tá mais no espaço, no tempo, e o pulmão ficou no espaço, no tempo? Por causa da dimensão mental. A dimensão mental. André Luiz tem um corpo mental, ele tem uma mente. Lembra? O todo é mente, o universo é mental. Lembra lá do princípio de correspondência? Assim são os nossos corpos, as nossas dimensões. A dimensão física, aqui ó, carninha, é a expressão que nós conseguimos perceber no espaço e no tempo, aqui, nesse espaço-tempo da fisicalidade, do mundo físico. Mas, na dimensão etérea, nós temos a mesma expressão do corpo, um pouco diferente. Na dimensão espiritual, a mesma coisa. Na dimensão mental, a mesma coisa. Este corpo que está aqui, ele tem as suas correspondências, ele tem as suas expressões em diferentes dimensões. E essas diferentes dimensões estão conectadas. Para você entender mais em detalhes os 7 corpos ou essas 7 estruturas dimensionais do ser humano, em 2 aulas do curso Mediunidade com Autonomia que eu recomendo para você, caso você não tenha assistido, eu vou deixar os links aqui embaixo para você conferir, que aí você pode ter um complemento desse meu comentário. Logo, André Luiz está aqui guardando, ou seja, a sua mente guarda todos os registros da essência que gerava o seu corpo físico. Ele já não tem mais o seu corpo físico, mas ele continua tendo o seu corpo astral, ele continua tendo o seu corpo mental, continua existindo. E aí entra uma informação preciosa que nós vamos aprofundar nos próximos capítulos. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, nós fazemos com a nossa mente e fazemos com o nosso espírito. Aquilo que nós fazemos com o nosso espírito, nós fazemos com a nossa mente e fazemos com o nosso corpo. Aquilo que nós fazemos com a nossa mente, nós fazemos com o espírito e com o corpo. Aí está o princípio hermético, a lei hermética de correspondência. O que está em cima, lembra? É como que está embaixo. O que está embaixo é como que está em cima. Como seres multidimensionais que nós somos, nós temos várias dimensões, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz com o seu corpo, você está fazendo com a sua mente, você está fazendo com o seu espírito. Logo, por exemplo, se você está maltratando o seu corpo, você também está maltratando o seu corpo na sua mente e maltratando o seu corpo em espírito. Você já ouviu falar sobre membros fantasmas? Às vezes, num acidente ou numa fatalidade, uma pessoa perde um membro, por exemplo, perde uma parte do braço aqui. Ó. Imagina que eu perco essa parte do meu braço. Mas essa pessoa continua sentindo a mão, sentindo o movimento, sentindo coçar. Ela sente coçar, e ela vai coçar, o braço não está mais lá, mas ela sentiu coçar. Porque o braço físico não está lá, mas o braço mental está lá, o braço espiritual está lá. E nós somos um todo, integrado. Nós somos tudo isso simultaneamente, ao mesmo tempo. Percebe? Então o que o André Luiz está sentindo aqui com os pulmões é real dentro da mente dele. Porque o corpo mental, o corpo astral, o corpo espiritual dele continua existindo ali. E porque continua existindo, ele continua sentindo. Vai ser necessário os capítulos avançarem e ele atingir uma nova consciência para que esse corpo mental se cure. Esse corpo mental se cure, ele vai precisar se curar no mundo espiritual. Se você achava que você ia morrer e virar anjo, meu bem, não vai virar anjo, não. Você vai arrastar com você tudo aquilo que você não deu conta de resolver na sua mente nesse momento da sua vida. Vai com você. O ônus e o bônus. O ônus e o bônus. Ai, Posati, tô tão gordo, tô com umas gordurinhas aqui, sabe? Não vejo a hora de chegar no mundo espiritual para emagrecer, ficar magra, nova, linda, maravilhosa de novo. Ai, meu bem, má notícia para você que faz parte do Clube da Pança Rica como eu. É bom a gente se emendar aqui. É bom a gente mudar a nossa mente aqui. Né?
É porque se a gente está com compulsão alimentar aqui, se a gente come até as unhas dos dedos na dimensão física, por que você acha que você vai chegar no mundo espiritual e a sua dimensão mental vai ser diferente? Não, vai continuar procurando unha para comer lá, tudo, né? Percebe? Algum companheiro desconhecido estaria, ao meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. O medo me impedia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Veja que coisa interessante, né? Ele se vê num lugar escuro, trevoso, de pouca nitidez, constantemente sendo assombrado, sendo perseguido, né? As cenas do filme Nosso Lar retratam isso muito bem, mas também retrata muito bem, e na minha opinião com um grau de poesia muito mais elevado, o filme Soul da Disney, quando as almas entram nesse processo de estarem presas dentro daquilo que o seu plano mental foi capaz de produzir ao longo da jornada. Presas, ouvindo vozes, ouvindo fantasmas, ouvindo formas e figuras diabólicas, né? Veja, aqui entra uma conjunção de fatores. Tanto esses espíritos podem estar sendo assombrados por figuras externas, ou seja, por outros espíritos que estão na mesma faixa ali de ressonância, como eles podem estar assombrados por fantasmas que existem dentro da mente deles. Dentro da mente deles. E óbvio, nós vamos entender por mentalismo, por afinidade, pela lei de afinidade, que as duas coisas acontecem simultaneamente. Eu só sou assombrado pelos fantasmas externos porque eu carrego comigo fantasmas internos. Ponto. O que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como o que está dentro. Se eu sou assombrado por fantasmas externos, é porque eu carrego comigo fantasmas internos. Se eu carrego luz no meu interior, eu projeto luz para o meu exterior. É uma questão de ressonância, é uma questão de equilíbrio, uma questão de correspondência. Esse segundo princípio hermético tão importante para a gente compreender o que está acontecendo. Então veja, ele sai do mundo físico, ele sai ali pelo sepulcro completamente atordoado, completamente angustiado, com a mente dele em frangalhos. Ou seja, foi uma pessoa que não se preparou para isso. Não se preparou. E aí já começa, meu Deus, cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu tenho conta para pagar. Cadê? Não é? Cadê? Não tem mais. Acabou a ilusão, saiu a ilusão. Lembra que ele fala lá no primeiro capítulo? Né? A morte é só ilusão. Acabou aquilo, acabou. E aí, como é que funciona? Como é que fica o esquema daqui para frente? Atormentava a minha consciência. Eu preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos, era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha. No mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. estonteantes. Veja que coisa curiosa, né? Ele,
a razão absolutamente atormentada. Quem nunca passou por isso aqui em vida? Fala pra mim. A gente tá totalmente cheio de problema, cheio de coisa, cheio de treta para resolver. A gente simplesmente não consegue pensar naquilo. E aí a gente entra num vórtex, num rodamuinho de medo, de angústia, de dor, e a gente não consegue sequer pensar. E a gente prefere muitas vezes não pensar. Prefere muitas vezes não pensar. Eu já me vi muitas vezes nessa situação onde, puta, tanto problema, putz, tanta coisa, tanto problema, tanta coisa para resolver, que eu preferia assim, cara, vou deitar, vou dormir, porque eu preciso esquecer isso um pouco, eu preciso sair desse rodamuinho. Eu, graças a Deus, tenho essa habilidade. Estou com muito problema que eu não consigo resolver, dou um cochilo, dou aquele reset e volto, né? Porque, na verdade, a nossa mente tem a sua expressão física nesse plano. Então, a preocupação, o estresse, as tensões, as toxinas que vão se acumulando. Então, a vida física ela acaba tornando ainda mais angustiante ou tornando de alguma forma muito menos nítido esse problema mental. Só que André Luiz já não tem mais o corpo físico, querido. Esse cochilo aqui é mera pretensão ali da sua mente ainda, né? É mera dependência da sua mente. Ele tenta escapar, mas não consegue. Por quê? Porque ele está numa dimensão onde o espaço e o tempo não estão amortecendo as consequências daquilo que existe no seu plano mental. A gente pode imaginar a matéria, plano físico, o espaço e o tempo como amortecedores das consequências mentais. Veja só, imagina que você pensasse assim, ai, nossa, queria tanto um sundae de chocolate, pim, aparece um sundae de chocolate na sua frente. Imaginou que legal? Se você materializasse na sua frente imediatamente aquilo que você pensa, seria muito legal, né? Agora pare e pensa comigo, faz um balanço assim de prós e contras. Quantas coisas legais você materializaria e quanta gente você mataria no trânsito com essa habilidade? Né? Ai, que droga, vontade de chutar tudo, de repente, pá, tudo chuta, quebra tudo na tua cara. Já imaginou que loucura? Porque a nossa mente não está preparada ainda para esse poder de criação, para participar ativa e imediatamente do poder de criação que o todo compartilha com a gente dentro desse plano mental. Por isso, na matéria, no mundo físico, existe o espaço e o tempo. O espaço e o tempo retardam a expressão da nossa mente, retardam o nosso pensamento. Agora, retardam, mas não evitam. Então, da mesma maneira que alguém que persevera insistentemente num objetivo mental alcança, alguém que persevera continuamente num estado mental doente vai manifestar essa doença no corpo. Tão simples quanto isso. A psicossomática funciona para o bem e para o mal. E aí a gente começa a entrar num outro domínio que é o domínio da polaridade, ou o axioma da polaridade. Um princípio hermético que vai dizer que tudo tem polos. Tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Tudo. Toda energia, inclusive, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tudo. Tudo que você pode fazer para um lado, você pode fazer para o outro. Então, tudo que você pode se curar, se projetar, se realizar a partir de um estado mental de clareza, você também pode adoecer, se enfraquecer e fracassar a partir de um estado mental que projete esse tipo de coisa. O que o André Luiz está vivendo, esse tormento, esse relato pesado que ele está vivendo, não é outra coisa senão a consequência de tudo aquilo que ele já trazia na sua mente, de tudo aquilo que já estava dentro dele, de tudo aquilo que talvez em vida ele tenha ignorado, ele tenha abstraído, ele tenha falado, ai, não quero pensar nisso, ai, nossa, isso é muito complicado, não vou pensar nisso agora, ai, não vou olhar. É o que ele vai dizer aqui, ó, os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de uma gloriosa destinação.
verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Ou seja, nossa, quanto tempo eu fiquei me debatendo sobre as coisas que passam, sobre as coisas que não fazem sentido, e esqueci de treinar a minha mente para o próximo estado, para a próxima paisagem onde o rio da vida ia me levar. Esqueci de treinar minha mente, deixei para trás. Percebe? Esse é um retrato comum, até eu diria, para todo mundo que pratica mediunidade, que entra em contato com planos espirituais. Esse é um retrato comum do espírito de pessoas que simplesmente não se prepararam para esse novo momento. Elas chegam de fato no plano espiritual atordoadas, carregando nas costas ou na mochila da sua mente toda uma quinquilharia, toda uma bugiganga mental que ali eles percebem que não fazia sentido sozinha. Não é que o André Luiz está dizendo que filosofia, ciência, política, economia não servem para nada. Então não vou me preocupar com nada disso, pois vou ficar só na espiritualidade. Você vai se lascar se fizer isso, você vai quebrar a cara. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso. Ele está dizendo que estas coisas precisam girar em torno de um eixo de sentido. É como o pneu de uma bicicleta. Não é que os aros não são importantes, mas se os aros não estiverem conectados com o eixo, que faz aquilo tudo girar em harmonia, esses aros não vão servir para nada, eles vão ficar te espetando, o pneu não vai parar, a vida não vai girar. Então, o que ele está dizendo é, putz, eu fiquei tanto tempo preocupado com os aros e esqueci do eixo. Era urgente para mim ter pensado no eixo. Porque sem o eixo, todas essas coisas perdem sentido. Sem o eixo da espiritualidade, a filosofia perde o sentido, a ciência perde o sentido, a economia perde o sentido, o contato social perde o sentido. Se esse eixo não está, a psicologia perde o sentido. Tudo perde o sentido se você não tiver um eixo essencial ali, se você não tiver conexão com a sua essência. A sua essência é espírito, lembre, o todo é mente, o universo é mental. E esse todo, em última instância, é espírito. É espírito. A nossa verdadeira natureza é espiritual. Então percebe? As diversas disciplinas, as diversas matérias, as coisas que a gente estuda podem ser completamente inúteis no plano espiritual ou completamente úteis. Depende do grau de consciência com o qual eu conduzo a minha jornada em cada uma dessas disciplinas. E o grau de consciência está diretamente atrelado à noção que nós temos desta realidade espiritual e multidimensional. Sem esta realidade, nós não nos sustentamos como seres humanos. Sem esta consciência, nós não nos sustentamos como seres humanos. Também não sustentamos valores, princípios, uma atuação ética, não sustentamos família, não sustentamos relacionamentos, não sustentamos uma boa carreira profissional, não sustentamos nada disso, porque a gente simplesmente não dá conta. As coisas perdem o sentido. O aro perde o sentido quando não está conectado ao eixo da roda da bicicleta. Em verdade, ele vai falar assim, ó, não for um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Gente, aqui, olha, publicado em 1944, hein? 1944. Aí agora ele dá um pé no nosso estômago, vamos falar. Olha, não fui uma pessoa ruim, né? Não fui uma pessoa ruim, não fui um criminoso, assim, não é uma pessoa malvada, vou fazer maldade, vou roubar, estuprar crianças, vender órgãos no mercado negro. Eu falei assim, pô, mas não fui ruim. Tá aqui a consciência, não fui assim uma pessoa ruim. Só que, gente, ó, a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. E nisso a gente vai ver muito na obra do Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, que a gente estuda muito no curso de introdução à filosofia do círculo, estuda em detalhes. Nós vamos ver o quanto a nossa sociedade hoje sofre com a pressão do desempenho. É a sociedade do desempenho.
todo mundo tem que performar, todo mundo tem que ser o melhor, todo mundo tem que ser magro, lindo, todo mundo tem que estar feliz nas redes sociais, todo mundo tem que bater metas, todo mundo tem que ganhar um aumento sempre. Cara, é uma pressão constante, você tem que ter esse produto, aquele produto, você tem que comprar essa experiência, você tem que fazer essa viagem, você tem que fazer isso. A pressão por desempenho invade todos os lados. E a pressão por desempenho, ela gera essa cultura do imediatismo, essa filosofia do imediatismo. Eu não tenho paciência para esperar. Não tenho mais paciência para esperar nada, né? Eu quero tudo agora. Eu quero tudo a um clique. Eu clico e o produto chega. Eu clico e o vídeo começa. Eu clico e a coisa acontece. Eu clico e eu bloqueio o outro. Ou eu clico e mando um amorzinho pro outro. É tudo aqui, ó, imediato, sem custo, direto, né? Nós estamos hoje completamente imersos na cultura do desempenho. Agora imagina, nós estamos desempenhando um único papel, né? Por um único papel, e estamos perdendo a referência de que mesmo esse papel e tudo isso que você acha que você é, vai passar. É temporário. Não vai durar para sempre. Aquilo que você é, vem antes disso e vai continuar depois disso. Quanto você tem investido de fato em quem você é, quanto você tem investido em quem você está. Não estou dizendo que não é importante você melhorar a sua carreira, você buscar ter ambições na vida, não, claro, tudo isso é muito importante. São os aros lá, ó, da bicicleta, a roda precisa girar, o pneu precisa girar. Mas se esses aros não estiverem conectados a uma essência, vão parecer perda de tempo, cedo ou tarde. E eu vejo muito nisso, assim, às vezes eu converso com pessoas que eu considerava assim, muito bem-sucedidas, dinheiro no banco, empresa estabelecida, casas e tal, e não sei mais o quê. Mas a pessoa, quando ela chega lá no cume, né? No cume da montanha do capitalismo, você já sabe, né? Lá no cume bate um vento. E esse vento é o vento do vazio do sentido, do vazio de significado. A pessoa não viveu em corpo presente todas as experiências pelas quais ela passou. Por causa do imediatismo, do desempenho, do consumo. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aquela coisa de parar, olhar, viver, absorver, afetar a realidade e deixar que a realidade também me afete. Perceber o que isso significa, o que essas relações significam. Algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar ali os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuía o ceitil do débito enorme. Quer dizer, putz grila, puxa vida. Fui, vivi, tirei meu selfie, né? Fiz minhas compras no Mercado Livre, dei meus likes, mas não percebi tudo o que a vida realmente significava. Não permiti, não retribuí a vida com manifestação de significado, com atos concretos, com uma clareza mental. Eu não retribuí tudo isso. Gozei dos bens, aproveitei as coisas, mas não deixei que as coisas me fizessem melhor, né? Usei as coisas, mas não permiti que esse relacionamento me afetasse. Usei pessoas, né, ao invés de me relacionar com elas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, não adestrara os órgãos para a vida nova. Olha só, não treinei os meus órgãos, a minha mente, eu não treinei isso para a continuidade da vida. Cara, como muda a nossa perspectiva, como muda a nossa perspectiva quando nós entendemos que cada ato nosso ecoa pelo espaço e pelo tempo, não só no imediato momento em que nós estamos fazendo, mas por todo sempre. Ecoam. A sua história
ela é transportada junto com você como um patrimônio imaterial. Aquilo que você faz, os seus atos, as suas experiências. Quer dizer, quão conscientes nós estamos sobre tudo que nós fazemos. Será que nós estamos desesperados? Será que nós estamos atrás de tudo? Ai, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso comprar isso, preciso assistir aquilo, preciso entender. Quanto nós estamos desesperados por experiências e sensações, experiência, sensação, 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 e estamos deixando passar a verdadeira experiência. Porque a verdadeira experiência é aquela que consolida dentro da gente, que estabelece dentro da gente uma nova percepção de ser, uma nova configuração de consciência, uma nova percepção de mundo, que muda o mundo. Porque se a minha percepção do mundo muda, o mundo muda para mim. E se o mundo muda para mim, eu começo a compartilhar, através dos meus atos concretos, essa visão de mundo, essa experiência de mundo. Isso chama atenção, isso afeta positivamente as pessoas que também vão procurar dentro de si essa mesma visão de mundo que vai se transformar. É que a gente sempre diz, o conhecimento gera movimento e o movimento gera transformação. Se eu entro em contato com a realidade, mas eu de fato não conheço, eu não absorvo a sabedoria de cada experiência, não permito que essa sabedoria gere movimentos aqui dentro de mim que me transformem. Eu amo essa palavra, transformação. A ação de dar formas, né? A ação de formar, a ação de criar, de co-criar a partir de experiências que são transcendentais, que são transdimensionais, que abarcam a totalidade do meu ser. Se nós passamos inconscientes pela vida, nós entramos inconscientes na caverna da morte. E a caverna da morte não é outra coisa senão a passagem para um novo status de vida. É o rio que continua fluindo, passa ali por uma cerca. Já foi? Em sítio. Às vezes o rio vai, mas aí termina uma propriedade e começa outra, tem uma cerca, mas o rio passa por baixo da cerca. A cerca não contém o rio. A cerca não é o fim do rio. Ela é só o fim daquela propriedade e o início da outra, mas o rio flui. Assim é a vida. A vida não é contida na morte. A morte é só essa cerca que separa um estado de outro, uma propriedade de outra. Hoje você vive a propriedade física, amanhã você vai viver essa propriedade espiritual. Quanto você está se preparando para passar por essa cerca? Quanto você está se preparando para isso? Percebe? Essa consciência, por mais estranha e ameaçadora que ela pareça no primeiro momento para a gente, ela nos dá perspectiva. A nossa sociedade hoje, ela sofre como uma sociedade que não tem perspectiva. Não tem uma perspectiva maior. Hoje no mundo tudo muda, o tempo todo. Tudo é fluido. O que hoje está na moda amanhã não está. O que hoje é verdade amanhã não é. Tudo muda o tempo todo. Será? Ou será que isso tudo é uma grande ilusão que está fazendo a gente perder a nossa referência, a nossa perspectiva daquilo que de fato é real? Fica para você pensar. Nós nos vemos na semana que vem no nosso próximo estudo. E a título de aviso paroquial, afinal de contas nós vamos nos ver toda semana, então tem que rolar um avisinho paroquial no final. Mas olha só, está começando no Círculo a nova jornada de talentos, tá bom? É um programa de mentoria com 8 encontros, conduzido pela Fernanda Andretta, com aulas gravadas comigo, com a Fefa, com a Mônica Bueno, para você descobrir, valorizar e entender como é que você pode direcionar os seus talentos naturais para conquistar os seus objetivos, realizar o seu potencial de boa e no fluxo. A psicologia de pontos fortes é o que existe hoje de mais avançado, na minha opinião, em processos de autoconhecimento. Baseado numa pesquisa de mais de 40 anos do psicólogo americano Donald Clifton, ela identifica todos os padrões de pensamento, comportamento e sentimento com uma metodologia científica que vão orientar você a entender como é que você funciona, quais são os seus talentos, quais são as suas melhores habilidades e como é que você pode desenvolver isso para a vida, para o seu trabalho,
para os seus relacionamentos, para os seus projetos de vida. Tudo isso através da psicologia de pontos fortes. E nessa jornada de talentos, a Fernanda conduz com maestria esse desenvolvimento com uma turma de mentorados bastante íntima, bastante exclusiva, onde todos podem ter um olhar atencioso do talento de desenvolvimento da Fernanda. Afinal de contas, ela naturalmente tem essa capacidade, esse padrão de ter prazer ao acompanhar o progresso dos nossos alunos. Então, olha, se você quer descobrir os seus talentos naturais e entender como é que você pode transformar eles em pontos fortes exclusivos, a psicologia de pontos fortes pode ajudar você nisso. E no Jornada de Talentos, talvez seja a sua trilha aí desse conhecimento. Estou deixando o link aqui embaixo, ou então entre em circuloescola.com para garantir a sua vaga, porque a turma realmente é restrita para que haja uma qualidade de experiência bem bacana. Legal? Eu deixo aqui para você pensar. E na semana que vem a gente se encontra e nós vamos ler, nós vamos conhecer o Clarencio. É o próximo capítulo de Nosso Lar. Clarencio, que vai ser aí um grande mentor de André Luiz no mundo espiritual. Tchau! Sempre avante que questa é a coisa più importante.